Olá pessoal, o Núcleo Liderança Juventude, realizando várias palestras sobre primeiro voto, voto consciente, percebemos a defasagem dos jovens em quem votar, em como votar e como pensar no voto consciente. Com isso, o Grupo Liderança Juventude veio com esse projeto de entrevistar deputados federais e transmitir para eles quem são os candidatos do nosso vale, quais são as suas propostas. E com isso, hoje estamos aqui com Shakespeare. Olá, candidato. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de ser entrevistado hoje. Obrigado a vocês pelo convite, é uma satisfação, um prazer estar batendo esse papo com vocês, esclarecendo para a nossa juventude referente à eleição e referente a esse primeiro voto. Isso mesmo, e a gente pensando aí no voto consciente, no voto consciente da juventude, eu quero que você fale um pouco sobre a sua trajetória na política, sua experiência com gestão pública e tudo isso que você construiu até hoje. Interessante, Jéssica. Eu comecei na escola, comecei como presidente do Grêmio Recreativo da escola, do colégio, fui eleito por 3 mandatos à época, a gente tinha um grupo que era muito atuante, a gente queria melhorar a merenda, a gente queria melhorar o acesso às quadras, então por isso que se formou esse grupo, esse Grêmio Recreativo. E do Grêmio Recreativo depois estudei, cursei Direito, sou formado em Direito, e aí eu me lancei candidato a vereador. Tive 7.856 votos, fui eleito vereador, cumpri meu mandato, nesse primeiro mandato tive a oportunidade de ser presidente da Câmara já, da cidade de São José dos Campos, e depois me lancei candidato a prefeito. Tive mais de 42 mil votos como candidato a prefeito. Então, foi uma história, o pessoal fala história curta politicamente, mas foi com uma ascensão bacana e reconhecimento. Shakespeare, por que você escolheu se candidatar a deputado federal e não estadual? Qual foi os motivos que levou isso? De fato, o poder de contribuir mais com a população está em Brasília como deputado federal. Ele é responsável da distribuição do orçamento, é responsável pela destinação dos recursos para saúde, educação, segurança, transporte, infraestrutura, enfim, lá que se faz as leis e as regras que se seguem no Brasil todo. E os demais é efeito cascata. Então, como deputado federal, a nossa região necessitando de representantes, até porque nos últimos tempos a região do Vale do Paraíba é a região que recebe o menor valor em repasse do governo federal para saúde, educação, para esporte, lazer, infraestrutura e por falta de representantes. Então nós temos mais de 2 milhões de eleitores e temos um representante lá no Congresso Nacional. Então isso que fez também a gente pensar e repensar isso aí, candidato a deputado federal. Muito bem. E como deputado federal, qual é o seu lema? Qual a sua causa maior, principal? E por que você escolheu essa causa? A principal causa como deputado federal é defender e, com isso, trazer investimentos para a região do Vale do Paraíba. Nós precisamos aqui de mais investimentos para que a gente possa trabalhar e dar mais dignidade e oportunidade para as pessoas. As pessoas querem oportunidade. Como fica essa oportunidade se você está na fila esperando, aguardando 6 meses para ser atendido por um clínico geral, um pediatra, um ginecologista? Há 2 anos você está aguardando para se fazer a cirurgia, 1 ano para passar em especialista. Tudo isso falta de investimento e de recurso, que só se consegue através de Brasília, do governo federal. E tudo isso, a questão do representante, representatividade, ter pulso firme, ter coragem de enfrentar e brigar pela nossa região. Imagina como deputado eu brigando pela região do Vale do Paraíba, imagina os deputados das outras regiões, eles vão ficar muito incomodados, chateados. E aí se eles fizerem cara feia para mim, eu tenho que fazer uma cara feia também, tem que ser com firmeza e brigar pelas pessoas que a gente representa, que é a nossa região. Então por isso a importância de ter essa firmeza e coragem para enfrentar um pouquinho também as caras feias que a gente vai encontrar por lá. Seria uma representação do Vale do Paraíba, representação mais forte, para trazer mais oportunidades, mais para todo mundo, para melhorar toda a região. Exatamente. Entrando na parte de cotidiano, agora conhecendo melhor você, hoje em dia, na última pesquisa que saiu do IBGE, podemos ver que os jovens caiu a sua vontade de procurar política, saiu a 14,5% o interesse deles. E o engraçado é que as pessoas maiores de 70 anos cresceu 11%. Você vê nesse cenário, onde o jovem perde interesse e o acima de 70 anos está tendo um interesse agora, o que você diz sobre esse cenário? Tem alguma coisa que possa cativar os jovens?
Primeiro, a participação de extrema importância, a gente ter grupos, como o grupo de vocês, Liderança e Juventude, de estar fazendo esse debate, participando, provocando no jovem essa descoberta de que nós precisamos sim de políticas públicas boas, políticas públicas que a gente possa debater, discutir, faz parte do processo democrático de direito. É de extrema importância essa discussão, é bom você ter os diferentes se conversando para que eles possam entender no que eles convergem, no que eles divergem. Então isso tudo é importante. Eu entendo que os jovens estão muito esperançosos, até porque a gente vê o cenário atual da política. Mas não existe outra maneira, outro meio de mudança se não for através do voto, através da política pública, através dos políticos também. Tem muita gente querendo dizer, não sou político, eu não quero ser político. Não existe isso. Se todos se calarem ou se omitirem, vão ser governados pelos aqueles que querem fazer o mal ou então não querem trazer o benefício bem comum. Então isso é uma alerta que nós temos que dar sempre para a nossa garotada. E aqueles que já estão um pouco mais interessados, eu acredito até pela essa tendência da pesquisa, que os idosos, na verdade, eles foram provocados muito na questão da reforma previdenciária que vai vir, da reforma da Previdência que vai vir agora no próximo pleito. Então isso causou a eles um interesse maior, porque está sendo retirado direitos e garantias que eles tinham e que podem ser alterados. Então isso pode provocar neles também esse interesse maior em saber quem serão os representantes. Isso é interessante. Pegando esse gancho das políticas públicas para a juventude, para os jovens, você tem propostas para isso, para os jovens, para realmente chamá-los cada vez mais, né, aproximá-los cada vez mais da política e também na parte de inclusão social aqui para a nossa região? A questão da juventude, primeiro que, igual o grupo de vocês está fazendo, Liderança e Juventude está fazendo, a gente procurar levar as escolas, levar ao meio da juventude, aos centros comunitários, junto com a juventude, fazer programas e participação de discussões de políticas públicas interessantes a eles. Porque não adianta eu chegar lá apresentar políticas públicas já ultrapassadas ou propostas ultrapassadas que não tornam atrativo a eles. Que eles não queiram discutir, que eles não queiram participar ou que eles não vão ser ouvidos. Então isso aí é o que falta hoje pro político ou pro agente político. Porque existe essa carência realmente, né? Principalmente aqui na região, desse incentivo, né? Com cultura e com arte também. Então, assim como fizeram comigo um dia, eu quero fazer também, ter essa oportunidade de estar próximo da juventude, estar próximo dessa garotada e falar, bater esse papo com eles legal. Entrando nos assuntos bem importantes do cotidiano também, na questão de mobilidade urbana, você tem algum pensamento, algum projeto, ou já realizou, não sei, focando na parte de mobilidade urbana? Mobilidade urbana da nossa região, nós temos aqui uma área que está atrasadíssima, que liga muito aqui a nossa região do Vale do Paraíba, é a questão da duplicação da Marginal da Dutra, que por 2 vezes nós já perdemos o investimento, que já tem recurso garantido pela CCR, pela concessionária que hoje administra a Dutra, que chama-se Nova Dutra, e do governo federal nós perdemos o trecho, nós perdemos para o início lá de Guaratinguetá e o outro trecho principal nós perdemos para Guarulhos, por falta de representantes. Eu tive na época presidente da Câmara Municipal, estive com um grupo de vereadores, conversando na NTT, conversando no Ministério do Transporte e basicamente a resposta deles disse, mas já teve um outro grupo de deputados que estiveram aqui e brigaram para que esse investimento, mostraram para a gente que era importante ter esse investimento aqui na região. Nós vemos que o nosso trecho aqui, Caçapava, São José, Taubaté, a todo momento tem diversas dificuldades de locomoção, e a gente sabe que isso atrapalha muito. E fora isso, fortalecer a questão do transporte público, a utilização do transporte público eficiente, transporte público que funcione para a população, para que a gente possa desafogar esse trânsito todo que existe e com isso a população possa ter mais mobilidade. Aí tem um programa do governo federal das ciclovias, que alguns municípios estão utilizando ciclofaixas, mas com isso dando mais fluidez entre as cidades, e aqui nós estamos numa região metropolitana. A região metropolitana precisa se conversar, se comunicar através dessa mobilidade das cidades que são vizinhas. Então, esse é um dos projetos que precisam ser muito bem implementados, que já existe ele, então precisa ser implementados na nossa região. Muito bem. Entrando agora em segurança, a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, a gente perde muitos jovens para violência, né? Que a expectativa de vida nas periferias teve uma redução significativa. E muitas vezes a causa é as drogas ou a falta de educação, né, do ensino
da educação, e eu queria saber de você, o que a gente pode fazer para não perder mais esses jovens para as drogas, para que eles se infiltrem na violência, né, para que realmente combata isso na juventude, nos jovens. A questão da segurança não é só policiamento. O policiamento ele vem para reprimir, ele vem para controlar, para coibir qualquer tipo de atitude que possa ultrapassar as regras. Mas o importante é a educação, é a oportunidade. Eu falo isso porque eu sou nascido numa comunidade, nascido na favela, na época da Vila Guarani. Eu tive oportunidades, fui abraçando essa oportunidade. Tive oportunidade do esporte, tive oportunidade da educação, na cultura, porque eu tive educadores e professores, tive uma mãe e um pai que me deu essa base. Só que os jovens hoje não estão tendo essa oportunidade. A garotada sai da escola hoje sem saber como trabalhar, sem saber como se qualificar, e aí que tem que entrar o braço do governo para poder atendê-los com escolas técnicas, atender com escolas de arte, de cultura, e a gente tem que entregar para essa garotada os espaços de lazer que funcionem. A gente tem que entregar equipamentos públicos que não funcionam, equipamentos públicos que não são eficientes. Com isso vai se tornar um espaço ocioso onde eles vão ser utilizados, infelizmente, para o lado mal, para o lado ruim. Então isso esse poder público precisa voltar os olhos a essa garotada, voltar os olhos para essa parcela da população e dar a eles o que eles precisam, atenção e oportunidade. E claro, com isso aumentar também a reivindicação do efetivo de segurança. A região do Vale do Paraíba é a região mais insegura, com maior índice de homicídio, de latrocínio. É um absurdo que tem acontecido no Vale do Paraíba, porque a gente não é nem a força da polícia, não tem a força dos nossos representantes para buscar mais investimento para ser investido em equipamentos para as nossas polícias e principalmente a interligação. As polícias precisam se conversar. A Polícia Civil defasada, a gente vê as delegacias caindo aos pedaços, falta a Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, falta a Policial Militar, e a gente vê que eles não se conversam. Precisam conversar a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal, para que eles possam, com isso, ter essa interligação e a comunicação mais rápida e atender a população com mais qualidade. Fechando segurança e agora indo para a parte de saúde, aqui no Vale do Paraíba, ele está com surto de sífilis entre os jovens, né? Foi até dito nas últimas notícias referente à saúde. E claro, infelizmente, um crescimento, mesmo que antigo, da AIDS entre os jovens também. Você tem algum projeto que possa conscientizar ou tratar direto da fonte ou algo do tipo, e com os jovens com problemas de sífilis? Nós não podemos ter medo, o governo não pode ter medo de se comunicar com a garotada. O problema é que hoje eles querem se comunicar da maneira antiga. Eles querem entregar para a gente papel na porta da escola, eles querem fazer uma comunicação através dos aplicativos de uma maneira muito careta, uma linguagem bem jovem, uma maneira careta, que na verdade não atinge o público, essa garotada que está passando hoje, até com desinformações. Ah, mas hoje você tem a rede, mas o papel do governo sempre é alertar. Porque sempre tem um ciclo, você vai e volta, o ciclo, você dá uma diminuída, uma geração vai acalmando, outra geração, não tem problema, hoje já tem tanto medicamento. A gente tem esse problema também do excesso de informação, mas o governo, a mão do agente político e público, ele precisa se comunicar, saber como se comunicar. E hoje nós temos as redes sociais que podem levar essa informação, mas a informação de uma maneira didática, uma informação que eles possam entender e que eles possam se conscientizar. Essas medidas preventivas é saúde pública e é economia para os cofres públicos, por isso que precisa ser um pouco mais intensa, precisa intensificar isso. Muito bem. E como que o senhor, como candidato, analisa hoje o ensino na região, a educação na região, nossa região do Vale do Paraíba, e como que isso pode melhorar? A educação nossa do Vale do Paraíba, a gente tem uma diferença gritante. O ensino municipal, que é o ensino infantil, e as escolas estaduais. É uma diferença, já começa com a diferença de estrutura. A estrutura, uma é bem pintada, bem cuidada, zelada, os professores bem pagos. A outra, nós temos aí um caos, que a gente vê os professores estimulados, precisa valorizar os professores. Falo isso porque eu tenho 2 irmãs professoras e me reclamam muito da questão da valorização do professor. Então, precisamos valorizar mais os professores, mas aí o governo federal precisa ajudar o estado, ajudar o município na manutenção das escolas e principalmente no investimento à questão da cultura e do lazer dos nossos jovens, porque é a maneira atrativa, que você já cativa de imediato.
a juventude. E depois você passa ela para o processo de sala de leitura, desenvolvimento com teatro, tudo isso vai motivando a nossa garotada, que é verba do governo federal que pode ser destinada para os municípios. Então, essa diferença que existe da rede municipal para a rede estadual, ela precisa ser equilibrada. A gente pode não chegar a igualar, o ideal é igualar e melhorar as duas, mas referente à escola estadual, ela precisa ser equilibrada, e isso, a gente consegue equilibrar isso através do incentivo do governo federal, parceria com os municípios e com o Estado. Então esse é o papel também do deputado federal. Exatamente. Legal. Continuando na parte de educação, você falou do incentivo, toda essa parte para cativar a garotada. Como você vê unir o esporte, o investimento no esporte e a educação? Você, além de sua opinião sobre isso, teria algum projeto sobre isso, entre unir o esporte e a educação? Esse é um projeto a gente colocar em prática o que já tem. Eu, como vereador e como presidente da Câmara, combati muito, às vezes, a cobrança que as pessoas tinham, dizer, quais projetos vocês apresentaram, quantos projetos, para ficar só quantitativo, sempre no final do ano aparecer no jornal, na TV, olha, o deputado tal apresentou milhares de projetos, quantos efetivos foram? Nenhum. Então, acho que mais do que quantitativo, qualificativo, a gente precisa ter qualidade nos projetos. Existem bons projetos já tramitando, existem bons projetos já aprovados na Câmara Federal que precisam ser executados. Como a lei de incentivo ao esporte precisa ser executado, trabalhar a base do esporte, trabalhar a base das escolinhas de futebol, as escolinhas de vôlei, de handebol, futebol feminino, de natação, de judô, de taekwondo, trabalhar a base na escola, integrar isso. Nós temos hoje muitas escolinhas paralelas, mas a gente pode incluir e integrar isso nas escolas, na rede pública, tendo um período a mais, que é o pessoal chama de escola integral. Essa escola integral poderia também ter esse período a mais com o esporte. Com isso, incentivando, a gente fomentando, a gente descobrindo novos atletas e aqueles que vão se despontando sendo referência para a nossa garotada. Isso é lei que já existe, isso é recurso que já existe, mas precisa ser aplicado na nossa região e a gente vê sendo aplicado nas outras regiões. Repito, falta representante no Vale do Paraíba. Muito bem, candidato. Agora a gente pede que você deixe sua mensagem para os nossos internautas, para os nossos seguidores, para os jovens da região, a mensagem que você quiser passar. Mais uma vez, obrigado pela liderança da juventude, parabéns por essa iniciativa. Eu me sinto lisonjeado, feliz, alegre, contente de verdade, porque eu vejo essa garotada interessada em política, interessada em participar de políticas públicas boas e principalmente interessada em trazer soluções para a nossa região. Então isso que é importante. Dizer a vocês que sou Shakespeare Carvalho, estou aí candidato a deputado federal, sou novo ainda, porém com a experiência de já ter passado nas maiores câmaras e poderes aqui do Vale do Paraíba, ter feito uma administração cortando gastos, uma administração transparência, implantando o portal Transparência, embora a resistência que a gente teve muito grande das pessoas que não queriam, principalmente os mais antigos, que às vezes têm essa dificuldade, mas mesmo assim, demonstrando que é possível, com coragem, com firmeza e sabendo sempre que o foco maior, o objetivo maior é atender bem a nossa região, atender bem o nosso estado e representar bem o nosso país. Esse é o nosso intuito, é a nossa vontade. Nós estamos com muita fé, muita garra para a gente continuar o nosso trabalho e mais uma vez, obrigado pela oportunidade e espaço. Legal. Obrigado de novo. Obrigado. Obrigada, Sheis, por ter aceito o nosso convite, por ter conversado com a gente, com os nossos jovens.